Quando você coloca ordem na sua vida, o universo coloca ordem nos seus sonhos. Bem-vindos ao caminho estoico. Você já percebeu como quanto mais perseguimos algo, mais parece se distanciar de nós? É como tentar capturar o vento com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais rápido ele escapa entre seus dedos. A existência funciona de maneira similar. Enquanto mais você insiste sem rumo claro, mais ela te ensina que a persistência sem propósito é apenas energia desperdiçada. Sêneca nos recordava algo fundamental: nenhum vento sopra a favor de quem não tem porto de destino. Esta verdade resume o que muitos chamam de má sorte, estagnação ou destino cruel. O verdadeiro problema não reside nas circunstâncias externas, mas no caos que carregamos dentro. Não atraímos o que desejamos, atraímos aquilo que somos em essência. Enquanto o seu interior permanecer em desordem, o mundo exterior refletirá exatamente essa confusão como um espelho implacável. Muitas pessoas acreditam que triunfar significa perseguir incansavelmente os outros, buscar oportunidades sem cessar, mendigar reconhecimento. Mas a sabedoria estoica ensina o contrário. O verdadeiro poder não reside na corrida frenética, mas na constância tranquila. Não se trata de suplicar pelo que você anseia, mas de se transformar em alguém digno daquilo que busca. Esta distinção muda absolutamente tudo. Marco Aurélio escrevia diariamente, não para impressionar os outros, mas para se organizar. Ele compreendia profundamente que o mundo exterior é simplesmente o reflexo do que ordenamos em nossa mente. Quando a mente está em caos, o destino também estará. Mas quando a mente se alinha, o mundo começa a responder, não por magia, mas por coerência profunda. Capítulo 1. O despertar da consciência. Pare um instante e observe sua própria vida. Quantas vezes você se desgastou tentando convencer alguém a te valorizar? Quantas portas você forçou e mesmo assim permaneceram fechadas? Quantas vezes confundiu insistência com propósito verdadeiro? O estoico compreende que a vida tem seu próprio ritmo e que não é correndo que se chega primeiro, mas sabendo onde se pisa com consciência. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto for escravo das próprias vontades. Correr atrás muitas vezes significa ser escravo do desejo incessante. Você acredita que precisa de algo ou alguém para estar completo, e essa crença te coloca em posição de fragilidade constante. Mas quando você se organiza internamente, algo profundo muda. Você deixa de pedir e começa a atrair naturalmente, porque o mundo respeita quem está em ordem. A organização estoica não é sobre agendas ou produtividade superficial, é sobre clareza interior. É saber o que você quer genuinamente, o que você aceita e o que já não precisa mais carregar. Enquanto você não define esses limites, tudo te invade. Pessoas, situações, distrações, sem fim. E o pior de tudo, o tempo. Porque quem vive correndo atrás de tudo perde o essencial, que é o foco. O estoico se organiza para agir menos, mas melhor. Ele entende que cada ação tem um custo emocional e, por isso, escolhe agir somente quando há propósito real. Ele prefere um passo consciente a 1000 passos em desespero. Ele não grita para ser ouvido. Ele fala quando é necessário. E o silêncio dele pesa mais que o barulho dos outros ao seu redor. Sêneca também dizia que a pressa é a forma mais disfarçada de medo. E é verdade absoluta. Corremos porque temos medo de ficar para trás. Mendigamos atenção porque temos medo de ser esquecidos. Forçamos situações porque não confiamos que o tempo sabe o que faz. Mas a sabedoria estoica ensina algo diferente. Quem confia no processo não precisa correr desesperadamente. Ele trabalha em silêncio, sabendo que o que é seu encontrará o caminho até você no momento certo. Talvez seja por isso que quando você começa a se organizar de verdade,
as coisas fluem naturalmente. Você percebe que não precisa provar seu valor para ninguém. Basta viver com propósito. Você não precisa convencer ninguém da sua importância. Basta agir com verdade e autenticidade. E é aí que o mundo começa a te perceber de forma diferente, porque o equilíbrio é magnético por natureza. Capítulo 2. A frequência da abundância. As pessoas sentem quando você está centrado. Elas notam quando sua energia é de quem não implora, mas constrói. A organização interior é o verdadeiro segredo da abundância. Não é uma fórmula mágica, é uma frequência vibracional. E quando você a alcança, tudo o que for coerente com ela começa a se aproximar naturalmente. Sem esforço forçado, sem correria desesperada, sem desespero aparente. O que é seu reconhece quem você se tornou. Epicteto lembrava algo essencial. Se queres progresso genuíno, contenta-te em parecer ignorante quanto ao que não é essencial. Essa é a arte verdadeira da organização. Parar de correr atrás do que não importa. Deixar o supérfluo cair por terra para que o necessário floresça plenamente. E quando você fizer isso conscientemente, vai perceber algo extraordinário acontecer. A vida não estava contra você desde o início. Ela apenas estava esperando que você se organizasse para entregar o que sempre foi seu por direito. Então, antes de continuar buscando respostas fora, faça o movimento mais poderoso de todos. Volte para dentro de si mesmo. Organize seus pensamentos cuidadosamente. Revise suas intenções profundamente e observe o que é verdadeiro, o que é genuinamente seu, o que amadureceu dentro de você. Vai encontrar o caminho até você. Sempre encontra. A mente é como uma casa. E há momentos em que ela está tão bagunçada que você não consegue mais andar por dentro dela sem tropeçar. Pensamentos jogados por todo lado, emoções acumuladas em cantos esquecidos, planos empilhados uns sobre os outros sem ordem. Você tenta viver plenamente, mas tropeça em si mesmo constantemente. E é por isso que nada parece fluir naturalmente, porque a desordem mental cria resistência para absolutamente tudo que você tenta fazer. Epicteto dizia com sabedoria: nenhum homem é livre até que aprenda a governar seus próprios pensamentos. E é aqui que começa a verdadeira organização de vida. Não é sobre arrumar a vida externa, é sobre colocar cada pensamento no lugar correto dentro de você. A mente desorganizada é ansiosa por natureza. Ela quer resolver tudo ao mesmo tempo, mas não resolve nada concretamente. Quer estar em todos os lugares simultaneamente, mas não está presente em nenhum realmente. E no fim, o cansaço não vem do esforço físico, vem do desperdício mental. A filosofia estoica ensina que o foco é o primeiro passo da liberdade verdadeira. Marco Aurélio, em suas meditações profundas, escrevia: perde muito quem perde o poder de se concentrar em uma única coisa. E talvez seja isso que te impede de avançar na vida. Você quer paz, mas se alimenta de ruído constante. Quer foco, mas se cerca de distrações intermináveis. Quer resultados, mas não aceita o tempo natural do processo. E então o que acontece inevitavelmente? Você corre atrás de tudo, de todos e de si mesmo, e se perde completamente no caminho. Capítulo 3. Escolhendo o essencial. A organização começa quando você decide escolher o essencial sobre tudo. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente se for bem utilizada, e usar bem a vida é usar bem a mente conscientemente. Quantas vezes você gastou energia tentando entender por que alguém se afastou, porque algo não deu certo, ou porque o tempo parece demorar tanto a responder suas preces? Mas tudo isso é apenas ruído desnecessário. A organização mental é aprender a deixar o que é inútil ir embora sem resistência. O que não acrescenta valor, distrai. O que distrai constantemente, enfraquece. E o que enfraquece, te
te impede de ver o que realmente importa na sua jornada. Epicteto ensinava aos seus alunos uma prática simples e poderosamente transformadora. Antes de reagir emocionalmente a qualquer situação, pergunte-se honestamente: isso depende de mim? Essa pergunta, por si só, já é uma forma profunda de limpeza mental. Porque quando você aprende a separar o que depende genuinamente de você do que não depende, o peso emocional cai imediatamente e no lugar do caos nasce a lucidez cristalina. Organizar a mente é exatamente isso. Parar de lutar com o incontrolável e investir sua energia preciosa no que pode ser mudado, que é você mesmo. Mas há algo ainda mais profundo neste processo. Quando a mente se organiza verdadeiramente, o corpo descansa naturalmente, as emoções se estabilizam e o mundo começa a responder de forma completamente diferente. Porque o universo não se move pelo desespero humano, ele responde à coerência interior. As coisas não vêm até você simplesmente porque você quer desesperadamente. Elas vêm porque você se torna alguém preparado para recebê-las dignamente. E essa preparação essencial começa no silêncio interior, não na corrida externa. Sabe o que acontece quando você se organiza profundamente? Você deixa de ser um pedinte e se torna um criador consciente. Você para de reagir impulsivamente e começa a direcionar sua vida. Sua presença muda completamente. Seu olhar se firma com confiança. Sua energia muda de frequência. Não há mais urgência desesperada. Há propósito claro. E o mundo respeita naturalmente quem não implora por atenção. Sêneca dizia com profunda sabedoria: quem é mestre de si mesmo é dono do universo inteiro. E essa frase nunca foi metáfora poética, é literal e prática. Porque o universo só entrega aquilo que você consegue sustentar com sua estrutura interna. Se o seu interior é instável emocionalmente, tudo desmorona rapidamente. Mas se há estrutura sólida, tudo permanece firme. Por isso, quando você organiza a mente conscientemente, você atrai o que tem a mesma vibração elevada. O que é raso se afasta automaticamente. O que é profundo se aproxima naturalmente. A vida começa a filtrar automaticamente o que combina com sua nova ordem interior. E é por isso que quem vive correndo atrás de tudo parece viver eternamente cansado, porque corre atrás de coisas que não são compatíveis com o que realmente é em essência. Você não precisa se esforçar excessivamente para manter o que é coerente com você. O que é verdadeiro permanece por si só. O que é superficial se dissolve com o tempo. E a organização interior é o filtro natural que separa o que vem para somar do que veio apenas para te testar. Capítulo 4. Atraindo o que te serve. No fim das contas, o estoicismo não ensina a atrair o que você quer egoisticamente. Ensina a atrair o que genuinamente te serve. E essa diferença sutil muda absolutamente tudo na sua vida. Porque quando a mente se limpa verdadeiramente, o coração se alinha naturalmente e o propósito se define claramente, a vida começa a responder positivamente. O que antes parecia distante e impossível começa a se aproximar naturalmente. Não porque você correu desesperadamente, mas porque parou de correr e começou a construir. Marco Aurélio dizia com clareza: tudo o que acontece é natural por essência. Se você se alinha com a natureza das coisas, nada será um obstáculo intransponível. A organização interior é exatamente isso. Alinhar-se com o fluxo natural das coisas. Você não precisa empurrar o rio com força. Basta remover conscientemente o que bloqueia o curso natural da água. E quando a água volta a correr livremente, tudo volta a fluir harmoniosamente na sua vida. Se há uma lição que o estoicismo repete constantemente, é esta fundamental. Você não precisa ir atrás da vida desesperadamente. Precisa se tornar o tipo de pessoa que a vida naturalmente procura. E isso começa agora mesmo. Na sua mente, no seu silêncio interior,
no seu foco direcionado. Você já reparou que as pessoas mais centradas raramente precisam se explicar para os outros? Elas não vivem justificando suas decisões, nem tentando convencer os outros do próprio valor constantemente. Elas simplesmente vivem de acordo com o que acreditam profundamente e, de algum modo misterioso, o mundo acaba se organizando em volta delas naturalmente. Isso não é sorte aleatória, é coerência pura. E coerência é o resultado direto da organização interior consistente. Epicteto dizia algo revolucionário. Não é o que te acontece externamente, mas como você reage ao que acontece que define verdadeiramente o seu destino. E essa é a essência do poder silencioso que poucos compreendem. Enquanto muitos correm desesperadamente, tentam forçar situações, gritam por atenção constante, o estoico aprende a se recolher conscientemente. Ele sabe que o silêncio tem uma força que o barulho jamais alcança, porque o silêncio é domínio absoluto. Quem não precisa provar nada já venceu completamente por dentro. A calma tem uma energia magneticamente poderosa. Ela transmite confiança inabalável, autoridade natural e presença sólida. Quando você está em paz verdadeira, o outro sente profundamente. É como se a sua tranquilidade dissesse silenciosamente: nada me abala porque nada me possui realmente. E esse tipo de energia não precisa ser anunciada aos gritos. Ela é simplesmente percebida. As pessoas se aproximam não porque você pede desesperadamente, mas porque elas sentem estabilidade genuína em você. E estabilidade é extremamente rara num mundo de desequilíbrio constante. Capítulo 5. A cor dos pensamentos. Marco Aurélio escrevia profundamente que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos predominantes. Se os pensamentos são confusos e caóticos, a presença também será confusa. Mas quando os pensamentos são organizados conscientemente, a presença se torna poderosamente magnética. E essa presença organizada muda absolutamente tudo ao seu redor. Ela abre portas que o desespero fecha violentamente. Há uma diferença sutil, mas profundamente transformadora, entre querer ser notado a todo custo e ser impossível de ignorar naturalmente. O primeiro é apenas ruído desesperado. O segundo é coerência pura. Quem vive tentando provar algo constantemente está, na verdade, tentando se convencer a si mesmo. Mas quem vive em alinhamento genuíno não precisa de plateia para validar. O resultado fala eloquentemente por si. E é isso que o estoicismo ensina de forma prática. Quando você se organiza internamente, você emite uma frequência que o mundo entende sem necessidade de palavras elaboradas. Sêneca dizia que a paz não está em fugir das tempestades inevitáveis, mas em saber permanecer firme durante elas com dignidade. E é essa firmeza silenciosa que transforma o comportamento estoico em magnetismo absolutamente puro. As pessoas confiam naturalmente em quem permanece calmo sob pressão. Elas se inspiram profundamente em quem não reage com impulsividade destrutiva. Elas respeitam genuinamente quem consegue ser constante quando tudo em volta é caos absoluto. E sem perceber conscientemente, começam a seguir esse padrão elevado. Se organizam por ressonância natural. É por isso que quando você para de correr atrás desesperadamente, o que é verdadeiro começa a te procurar espontaneamente. O que é genuinamente seu não se assusta com o seu silêncio transformador. Pelo contrário, é magneticamente atraído por ele. A oportunidade certa se aproxima precisamente quando você já não age por desespero cego, mas por propósito claro. E as pessoas certas aparecem misteriosamente quando percebem que o seu valor não depende absolutamente da aprovação delas. O estoico compreende profundamente que não é o movimento frenético que traz o resultado desejado, é o alinhamento interno. Você pode se mover excessivamente e continuar exatamente no mesmo lugar se estiver agindo completamente fora do seu eixo verdadeiro.
Mas quando você se alinha conscientemente com sua essência, um único passo vale por 1000 passos perdidos, porque é o passo certo no tempo certo, com a energia certa investida. Marco Aurélio dizia algo que mudou vidas. O que é para ti te encontrará inevitavelmente se estiveres genuinamente pronto. E essa prontidão essencial não vem da pressa desesperada, vem da clareza cristalina. Você se torna pronto quando para de agir por carência emocional e começa a agir por consciência elevada, quando entende que a vida não te deve absolutamente nada, mas te oferece generosamente tudo, desde que você saiba receber com dignidade. E saber receber conscientemente é estar organizado, inteiro, preparado internamente. Capítulo 6. A estrutura interior. O mundo não recompensa quem implora desesperadamente, recompensa quem se estrutura solidamente. O tempo não favorece quem reclama constantemente, favorece quem se posiciona conscientemente. E a energia universal não responde ao desespero humano, responde claramente à intenção focada. É por isso que o silêncio tem tanto poder transformador ignorado. Ele concentra a energia potencial. Enquanto o barulho se dispersa inutilmente, o silêncio acumula força gradualmente. É o silêncio profundo de quem trabalha por dentro, enquanto o mundo se agita freneticamente por fora, construindo bases sólidas que ninguém vê inicialmente. Sêneca escreveu algo admirável. Nada é mais digno de admiração do que aquele que mantém a serenidade inabalável em meio ao tumulto caótico. E é exatamente essa serenidade cultivada que o estoico desenvolve pacientemente. Não é indiferença fria, é foco absoluto. Não é orgulho arrogante, é domínio consciente. O estoico não se desconecta covardemente do mundo, ele apenas não se perde nele desnecessariamente. E é isso que o torna verdadeiramente inabalável diante de qualquer tempestade. Quando você alcança esse nível elevado de tranquilidade organizada, algo profundo muda no ar ao seu redor. As pessoas começam a te tratar de outra forma completamente diferente. As oportunidades aparecem com significativamente menos esforço forçado. As conversas se tornam naturalmente mais leves e profundas. As decisões se tornam notavelmente mais assertivas e corretas. Não porque o mundo ficou magicamente mais fácil, mas porque você ficou cristalmente mais claro. E a clareza interior é uma forma poderosa de luz própria. Quem tem luz interior autêntica não precisa correr atrás de nada desesperadamente. Apenas ilumina naturalmente o caminho certo a seguir. O estoicismo te mostra claramente que a força não está no grito desesperado, mas no domínio silencioso. Não está em ter mais posses, mas em precisar genuinamente de menos validações. Não está em vencer os outros competitivamente, mas em vencer a si mesmo diariamente. E quando você atinge esse estado elevado de consciência, tudo o que era confuso se alinha harmoniosamente. O tempo, as pessoas, as oportunidades, tudo se encaixa perfeitamente, porque agora você vibra em completa harmonia com o que buscava desde o início. No fim das contas, o segredo não é correr desesperadamente, é se tornar um ponto fixo de calma num mundo em desordem constante. Porque o que é verdadeiro não se alcança forçadamente, se atrai naturalmente. E o que é genuinamente teu não exige esforço desesperado, apenas estrutura sólida. Há uma linha invisível, mas real, que separa dois tipos distintos de pessoas neste mundo. De um lado, os que vivem correndo atrás incessantemente, acreditando que o esforço desesperado é o único caminho possível. Do outro, os que aprenderam a se organizar profundamente por dentro e, por isso, caminham com leveza natural. Os primeiros vivem perpetuamente cansados, exaustos, cheios de dúvidas paralisantes. Os segundos vivem serenamente, assertivos, confiantes. A diferença fundamental não está na sorte aleatória, nem no talento natural.
Está na forma de pensar e processar a realidade. Capítulo 7. O caminho da razão. Sêneca dizia com sabedoria que quem é guiado pela razão caminha devagar, mas nunca para completamente. Esse é o estoico verdadeiro. Ele não corre desesperadamente, ele avança conscientemente. Enquanto o mundo gira freneticamente em torno da pressa artificial, ele observa atentamente, compreende profundamente. Ele sabe que o tempo é um aliado poderoso, não um inimigo ameaçador, e por isso, cada passo que dá tem propósito claro. Nada é por impulso cego, tudo é por clareza cultivada. Aquele que vive correndo atrás acredita ingenuamente que quanto mais faz, mais conseguirá alcançar. Mas o que ele não percebe é que o fazer sem direção clara é apenas uma forma disfarçada de fuga. Fuga do silêncio necessário, da reflexão profunda, da organização que exige confronto honesto consigo mesmo. Porque se organizar verdadeiramente é encarar a bagunça interior corajosamente, e isso exige uma coragem que poucos possuem. O estoico não foge desse espelho revelador. Ele o encara intensamente até se compreender por inteiro, sem máscaras. E quando isso acontece transformadoramente, o mundo exterior se alinha quase como consequência natural. Marco Aurélio dizia algo revolucionário. Tudo o que pensamos consistentemente se torna o molde exato do que vivemos. Quando os pensamentos estão dispersos caoticamente, a vida se torna confusa e imprevisível. Mas quando os pensamentos se alinham harmoniosamente, a vida se reorganiza automaticamente. Não há mistério inexplicável nisso. A coerência pura. Você é o reflexo direto da ordem que mantém dentro de si constantemente. E se o seu mundo está desorganizado caoticamente, é porque sua mente ainda está em guerra interna. A verdadeira batalha não é fora contra os outros, é dentro contra você mesmo. Epicteto costumava repetir insistentemente: queres mudar o mundo externo? Comece dominando o seu interior profundo. E é exatamente isso que o estoicismo ensina de forma prática e aplicável. Quando você aprende a dominar a si mesmo completamente, o mundo não tem mais poder algum sobre você. Você deixa de ser controlado pelos humores instáveis dos outros, pelos resultados externos variáveis, pelas demoras naturais da vida. Você entende que o tempo tem o seu ritmo próprio e que a ansiedade só atrasa o que já estava naturalmente a caminho. Organizar-se internamente é, antes de tudo, confiar profundamente. Confiar que as coisas certas virão precisamente quando você estiver no ponto certo de desenvolvimento. Quem vive correndo atrás tenta forçar desesperadamente o destino. Quem vive organizado se prepara pacientemente para ele. Um vive reagindo impulsivamente. O outro vive construindo conscientemente. Um pede ansiosamente por oportunidades. O outro cria intencionalmente espaços para que elas entrem naturalmente. E é por isso que o estoico parece atrair magneticamente o que os outros perseguem desesperadamente. Porque ele não está caçando freneticamente. Ele está genuinamente pronto. Sêneca dizia que a pressa mostra mais desespero do que sabedoria verdadeira. E o desespero é um sinal claro de falta de estrutura interna. Quando a mente não confia em si mesma, busca segurança no movimento constante. Mas a sabedoria estoica ensina que o movimento frenético não é o mesmo que progresso real. Mover-se demais pode ser apenas uma forma sofisticada de se distrair da própria confusão interna. Capítulo 8. O progresso silencioso. O progresso real é silencioso, é calmo, é constante e inabalável. É o tipo de crescimento que acontece no invisível antes de aparecer no visível para todos. É por isso que o estoico não precisa explicar suas escolhas constantemente. Ele sabe que o tempo fará isso eloquentemente por ele. Enquanto os outros falam incessantemente, ele age consistentemente. Enquanto os outros se desesperam inutilmente,
Ele constrói pacientemente. Enquanto os outros tentam provar desesperadamente, ele simplesmente se torna naturalmente. E no fim é sempre assim, inevitavelmente. O barulho se apaga rapidamente, o silêncio permanece eternamente. Marco Aurélio escreveu algo profundo. A harmonia vem quando a alma faz o que deve fazer e aceita o que é dado naturalmente. Essa frase resume toda a filosofia da serenidade estoica. Fazer o que deve, isso é organização consciente. Aceitar o que vem, isso é sabedoria profunda. Quando essas duas coisas se unem harmoniosamente, nasce uma força absolutamente imbatível. Você deixa de lutar inutilmente contra o fluxo natural da vida e começa a remar junto com ela conscientemente. E o resultado é leveza autêntica. Tudo que antes exigia esforço gigantesco começa a acontecer com naturalidade surpreendente. A verdade é que a vida não te ignora cruelmente. Ela te observa atentamente e só te entrega quando percebe que você está genuinamente preparado. Enquanto houver desorganização interna, a vida espera pacientemente, mas quando há clareza cristalina, ela se move rapidamente. Porque a ordem interior é um sinal inequívoco de prontidão genuína, e o universo responde naturalmente à prontidão. Quem vive no desespero transmite escassez energética. Quem vive em ordem transmite abundância natural. E o mundo é magneticamente atraído pela abundância de calma, de foco, de coerência. Por isso, a pessoa que se organiza atrai naturalmente, e a que se desespera repele automaticamente. Não por acaso, mas por vibração energética. Então, se tudo parece travado inexplicavelmente, talvez não seja o mundo externo, talvez seja a sua mente pedindo ordem urgente. E quando você atender a esse pedido interno, verá o quanto as coisas começam a fluir naturalmente. O que era distante se aproxima. O que era difícil se simplifica. O que era barulho se transforma em direção clara. Porque o verdadeiro poder não está em correr atrás desesperadamente, mas em estar pronto para quando o que é teu chegar naturalmente. Depois que a poeira da confusão começa a baixar gradualmente, algo novo nasce dentro de você profundamente. Não é uma alegria imediata e efêmera, nem um milagre repentino e mágico. É uma serenidade que cresce em silêncio diariamente. Você acorda e percebe que o peso diminuiu significativamente. As coisas ainda não estão perfeitamente resolvidas, mas a mente está completamente diferente. Menos barulho interno, menos pressa artificial, menos necessidade desesperada de provar. E aos poucos, o que parecia impossível começa gradualmente a acontecer. A vida começa a se alinhar harmoniosamente. Sêneca dizia: nenhuma coisa grande vem de repente do nada. E é exatamente isso. A paz que você sente agora não veio por acaso aleatório, foi conquistada conscientemente. Ela é o resultado acumulado de cada vez que você escolheu o foco em vez da ansiedade, o silêncio em vez da discussão, o propósito em vez da pressa. Capítulo 9. A força da presença. Essa é a força que os apressados nunca entenderão verdadeiramente. A força de quem não precisa correr porque já sabe quem é profundamente. Quando a organização interior acontece genuinamente, algo muda na forma como você se relaciona com o mundo inteiro. Você deixa de buscar validação externa. As pessoas que antes te ignoravam começam a te notar naturalmente. As portas que pareciam trancadas se abrem misteriosamente, e tudo isso sem esforço aparente. Por quê? Porque agora você não vibra carência desesperada, você vibra presença poderosa. E presença é o estado mais atraente que existe no universo. Epicteto dizia que quem se domina não teme perder absolutamente nada, e é isso que torna o estoico verdadeiramente livre. Enquanto os outros vivem com medo paralisante, medo de perder alguém, uma oportunidade ou o controle, o estoico vive com confiança inabalável. Ele sabe que o que é dele
não precisa ser forçado desesperadamente, e o que for embora nunca foi realmente dele. Essa clareza cria um tipo de magnetismo que o mundo sente profundamente. Você não precisa correr atrás do que é certo, porque o que é certo não foge de quem está pronto. Quando você muda o interior profundamente, até o olhar muda completamente. Você passa a enxergar o que antes ignorava cegamente. Começa a notar que as oportunidades sempre estiveram ali esperando, só que você estava ocupado demais com o barulho externo. A vida não mudou absolutamente. Foi você que ficou lúcido finalmente. E a lucidez é o verdadeiro despertar espiritual. Marco Aurélio escrevia: a tranquilidade vem quando abandonas o desejo de controlar o que não depende de ti. Essa frase é profundamente libertadora. Quando você entende que o controle não está em ter posses, mas em ser íntegro, tudo muda radicalmente. O estoico não controla o mundo externo, controla a si mesmo internamente. E por isso, o mundo se ajusta naturalmente ao redor dele. A vida respeita quem vive com ordem. Ela se curva diante de quem tem propósito claro. E quando isso acontece, você deixa de correr atrás de resultados. Você começa a viver resultados naturalmente. Sabe o que mais muda profundamente? A forma como os outros te veem. Antes, talvez te chamassem de frio, distante ou arrogante erroneamente, mas agora percebem algo completamente diferente. Força tranquila genuína. Você não reage com raiva destrutiva, não se justifica desesperadamente, não tenta agradar constantemente. Você simplesmente age com clareza cristalina, e a clareza impõe respeito natural. As pessoas confusas não entendem isso racionalmente, mas sentem intuitivamente. Sentem a diferença profunda entre quem vive em desordem e quem encontrou o próprio eixo. Sêneca dizia que a alma serena é o maior de todos os poderes humanos, e essa serenidade é o que te torna magnético. Enquanto o mundo inteiro está gritando por atenção, você apenas está em silêncio, profundamente presente. E isso é suficiente para atrair tudo o que combina com a sua nova energia elevada. Oportunidades genuínas, conexões profundas, pessoas certas, elas reconhecem o equilíbrio, porque o equilíbrio transmite segurança. E segurança é a forma mais elevada de beleza humana verdadeira. Capítulo 10. O peso das palavras, quando você se organiza, até a maneira como você fala, muda completamente. As palavras saem com peso profundo, não por volume alto, mas por intenção clara. Você fala pouco, mas o que diz ecoa poderosamente, porque não vem do ego inflado, vem da consciência profunda. E as pessoas escutam quem fala a partir da verdade. O barulho confunde, o silêncio ensina, e quando você aprende a se expressar com serenidade, o mundo para te ouvir. O que antes era busca desesperada se transforma em atração natural. O que antes era desespero se transforma em direção clara. O que antes era pressa se transforma em confiança sólida. Você não precisa mais correr atrás de nada. Agora é o mundo que começa a se mover em sua direção. Não porque você forçou, mas porque você se tornou digno de receber. Epicteto dizia: quando mudares o modo de ver as próprias coisas mudarão de forma. E é exatamente o que está acontecendo na sua vida. A realidade não mudou externamente. Foi o teu olhar que se reorganizou internamente. E quando a mente se reorganiza, a vida responde imediatamente. Você não é mais o mesmo que começou essa jornada transformadora. Agora, há firmeza onde antes havia dúvida paralisante. Há foco onde antes havia dispersão caótica. E há uma paz silenciosa que ninguém pode roubar. Porque o que é construído dentro de você não pode ser destruído por ninguém lá fora. Quando a mente finalmente se organiza, algo extraordinário acontece inevitavelmente. O tempo deixa de ser um inimigo ameaçador.
Você para de lutar contra os dias e começa a caminhar com eles harmoniosamente. A vida que antes parecia te atrasar passa a cooperar contigo. O relógio deixa de ser uma ameaça e se torna um aliado. Porque o estoico entende que o tempo não está contra ele. O tempo está ao lado de quem sabe esperar com propósito claro. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito inutilmente. E ele estava absolutamente certo. Quem vive correndo atrás está sempre em falta constante. Falta de tempo, de energia, de clareza. Mas quando você se organiza, percebe que o tempo nunca foi o problema real. O problema era a desordem interior que fazia você gastar energia com o que não importava. Quando o essencial se torna a prioridade absoluta, o tempo se multiplica misteriosamente. A vida ganha ritmo próprio, e esse ritmo é diferente do mundo lá fora. É mais lento, mas muito mais poderoso e eficaz. Epicteto dizia que nenhuma grande coisa se faz de repente do nada. E é isso que a sociedade moderna esqueceu completamente. Vivemos cercados por urgência artificial, comparações tóxicas e pressa desnecessária. Mas a pressa é inimiga da grandeza verdadeira. Tudo o que é sólido leva tempo para ser construído. Tudo o que é verdadeiro precisa amadurecer naturalmente. E o estoico sabe disso profundamente. Por isso, ele não se desespera quando o resultado demora a aparecer. Ele entende que o tempo está apenas o testando para ver se ele é digno de sustentar o que está pedindo. Quem vive de forma estoica aprendeu a respeitar o processo natural. Enquanto o mundo busca atalhos fáceis, ele busca consistência sólida. Enquanto os outros querem aparecer rapidamente, ele quer permanecer eternamente. E é justamente essa diferença que o faz vencer no final. Porque tudo o que é construído com calma dura mais tempo. Tudo o que é feito com clareza resiste às tempestades violentas. Tudo o que é erguido com propósito permanece mesmo quando o vento muda de direção. Capítulo 11. Alinhamento com a natureza. Marco Aurélio dizia: o que acontece é natural por essência. Se te alinhasses com a natureza, nada seria obstáculo intransponível. E o tempo é parte fundamental da natureza. Por isso, o estoico não tenta forçar o futuro artificialmente. Ele o cultiva pacientemente. Ele planta no silêncio, rega com paciência e colhe no momento certo. Não há ansiedade em quem confia no próprio preparo. A ansiedade nasce quando a mente duvida de si mesma, mas quando há ordem interna, a espera se torna uma forma de meditação profunda. Você aprende a desfrutar do intervalo entre o que é e o que será. É nesse ponto que o estoico se torna inquebrável, não porque nada o afeta, mas porque nada o apressa desnecessariamente. Ele aprendeu que a calma é a sua maior vantagem estratégica. O mundo pode gritar, correr, exigir resultados imediatos. Ele permanece centrado inabavelmente. Ele sabe que enquanto os outros desperdiçam energia reagindo impulsivamente, ele economiza energia construindo consistentemente. E essa diferença com o tempo se torna abissal e evidente. O barulho se cansa rapidamente. O silêncio vence eternamente. Sêneca ensinava que o maior sinal de sabedoria é a serenidade constante e inabalável. E é essa serenidade que o torna invencível diante de qualquer adversidade. Quando você age com calma, tudo muda radicalmente. A qualidade das tuas decisões melhora, o tom da tua voz se eleva, a clareza das tuas escolhas se aprofunda. Você deixa de viver no modo de sobrevivência desesperada e passa a viver no modo de criação consciente. E quem cria não compete desesperadamente. Quem constrói não implora pateticamente. Quem entende o tempo nunca teme perder oportunidades. Essa nova mentalidade faz com que as oportunidades cheguem até você naturalmente. Não é sorte aleatória, é sintonia perfeita.
Você começa a cruzar com as pessoas certas no momento certo. Os projetos se encaixam perfeitamente, as ideias fluem naturalmente. O que antes era bloqueio vira caminho aberto, porque agora você não está mais nadando contra a corrente, está deixando que o rio te leve na direção certa. Não por passividade covarde, mas por sabedoria profunda, Marco Aurélio escrevia em suas noites de reflexão: aceita o que te é dado e faz o melhor com o que tens agora. Essa é a essência da prosperidade estoica verdadeira. Não é sobre esperar o futuro ansiosamente, é sobre fazer o presente florescer plenamente. Quando você domina o hoje conscientemente, o amanhã se organiza sozinho naturalmente. Você percebe que não precisa mais correr atrás de resultados. Precisa apenas cultivar o estado certo internamente. E o estado certo é a ordem interior inabalável. Enquanto o mundo vive obcecado por velocidade artificial, o estoico vence pela constância natural. Ele não busca aplausos efêmeros, busca a harmonia duradoura. E no fim, essa harmonia o leva muito mais longe, porque o tempo recompensa quem anda no ritmo dele. A calma não é lentidão preguiçosa, é sabedoria em movimento constante. E essa sabedoria tem um som característico: o silêncio de quem confia plenamente. Quando você entende isso profundamente, o medo de ficar para trás desaparece completamente. Você percebe que ninguém te ultrapassa quando o teu caminho é único. O estoico não está competindo com ninguém, está evoluindo constantemente. E quem evolui não precisa correr desesperadamente, porque o que é seu já está vindo passo a passo, no tempo certo, com a precisão perfeita da natureza. Tudo o que é sólido, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é teu, virá inevitavelmente. Basta permanecer organizado, calmo e firme, porque o tempo agora trabalha favoravelmente para você. Com o tempo, o estoico percebe que o silêncio é o som da sabedoria verdadeira. Ele descobre que não precisa mais se defender inutilmente, explicar excessivamente ou se justificar desesperadamente, porque o tempo faz isso eloquentemente por ele. E o tempo, quando observa alguém organizado, sempre testemunha a favor inequivocamente. Capítulo 12. A transformação final. A pressa dá lugar à confiança sólida. A dúvida cede espaço à clareza cristalina. E, finalmente, o que antes era uma luta constante se torna harmonia perfeita. Sêneca dizia: quem é sereno não é indiferente, é poderoso. E essa é a diferença entre o que finge calma e o que realmente a possui internamente. O que finge se cala por medo paralisante. O que possui se cala por domínio absoluto. Ele sabe que nem tudo precisa de resposta, nem toda provocação exige reação impulsiva. Porque o silêncio, quando vem de um espírito organizado, fala mais alto do que 1000 palavras vazias. Essa força é sentida pelos outros intensamente. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você, algo profundo, algo que não se explica racionalmente, apenas se sente intuitivamente. É a presença magnética, a presença de quem não precisa competir para ser notado, de quem não precisa gritar para ser ouvido atentamente. Você começa a inspirar, não pela fala elaborada, mas pela postura firme. E o mundo começa a se ajustar a esse novo ritmo elevado. Porque a tranquilidade é contagiosa, ela reorganiza o ambiente onde entra naturalmente. Epicteto dizia: a grandeza não está em ser servido, mas em dominar a si mesmo completamente. E dominar a si mesmo é o maior desafio de todos os desafios humanos. Significa não se perder nas emoções alheias, não reagir ao caos externo, não viver na urgência dos outros. O estoico compreende que cada vez que ele reage impulsivamente, entrega poder precioso, mas quando observa em silêncio atento, recolhe a autoridade natural. O domínio de si mesmo é o escudo invisível que o torna inabalável. Com o tempo,
até o olhar muda profundamente. Não há mais tensão desnecessária. Há presença poderosa. Não há mais correria desesperada. Há direção clara. Não há mais ruído perturbador. Há propósito definido. O estoico anda entre as pessoas com leveza natural, mas quem o observa sente força inabalável, porque a força verdadeira é silenciosa. O barulho tenta parecer forte, mas é completamente vazio. O silêncio, esse sim, carrega o peso da verdade absoluta. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se parecer com o injusto. E é por isso que o estoico não busca revanche mesquinha, nem aprovação desesperada. Ele aprendeu que a paz vale infinitamente mais que a vitória competitiva. Ele entende que o respeito não se exige forçadamente, se conquista naturalmente, e que o amor verdadeiro, seja das pessoas, do destino ou de Deus, vem quando há ordem interior profunda. Nada pode florescer num terreno confuso, mas quando há clareza, até o improvável floresce milagrosamente. A maturidade estoica não é frieza desumana, é compaixão lúcida. O estoico entende que cada pessoa reage de acordo com o nível de desordem que carrega internamente. Por isso, ele não julga tanto desnecessariamente, mas também não se envolve com qualquer energia negativa. Ele ajuda quando pode genuinamente, mas se afasta quando precisa proteger-se. Ele fala pouco, mas vive de forma que suas ações sejam a explicação perfeita, e é esse equilíbrio delicado entre firmeza e empatia que o torna um ponto de paz no mundo caótico. Sêneca também dizia: nada é mais digno de admiração do que aquele que, em meio ao caos absoluto, mantém o controle de si impecavelmente, e é esse controle que o faz respeitado universalmente. O respeito não vem de exigir atenção, vem de merecer, lá autenticamente. E você passa a merecer quando vive com integridade absoluta, mesmo que ninguém esteja olhando. Essa é a verdadeira grandeza, ser o mesmo na presença e na ausência do olhar dos outros. Com o tempo, as recompensas começam a chegar, não como milagres inexplicáveis, mas como resultados naturais de quem se organizou conscientemente. A vida devolve em silêncio tudo o que você semeou com paciência. As oportunidades aparecem sincronisticamente. As pessoas certas surgem misteriosamente. Os caminhos se abrem naturalmente, e você entende com serenidade que nunca precisou correr atrás desesperadamente, só precisava estar pronto internamente. Epicteto ensinava que o universo coopera com quem coopera consigo mesmo. E essa é a lei que move o mundo inteiro. Quem se organiza por dentro alinha o próprio destino. Quem vive em desordem continua girando em círculos sem fim. Mas quem encontra equilíbrio atrai direção natural. A organização interior é o ímã que move o invisível. Nada força o que é natural, e nada natural exige força excessiva. Por isso, o estoico maduro vive em paz profunda. Ele trabalha diligentemente, mas não se desespera. Ama profundamente, mas não se apega doentiamente. Sonha grandemente, mas não se ilude. Ele vive com presença total, sabendo que o que é dele está sempre a caminho. E quando algo não vem, ele entende perfeitamente. Não é perda, é proteção divina. Porque quem vive em ordem já não teme o que vai ou o que vem. Apenas segue firme, centrado, em silêncio profundo. E é nesse silêncio que a vida começa a falar diretamente com ele. Não em palavras audíveis, mas em sinais sutis. O caminho se mostra claramente, o tempo se ajusta perfeitamente, e o impossível se torna simples naturalmente. Porque o mundo responde à harmonia verdadeira, e quem está em harmonia consigo mesmo atrai tudo o que é verdadeiro no tempo perfeito, sem correr, sem implorar, sem medo paralisante. No fim, você percebe algo libertador. Nunca foi sobre correr atrás desesperadamente. Nunca foi sobre convencer, insistir ou implorar pateticamente.
A vida sempre esteve pronta para te entregar generosamente, mas esperava que você também estivesse pronto para receber dignamente. E essa prontidão não se conquista com pressa artificial. Se conquista com organização, silêncio e fé inabalável. O estoico aprende isso cedo na jornada. Tudo vem quando você se torna o tipo de pessoa capaz de sustentar o que pede. Sêneca dizia: a tranquilidade da alma é o prêmio da sabedoria conquistada. E é isso que você está conquistando agora mesmo. Tranquilidade profunda, não porque tudo está resolvido perfeitamente, mas porque você aprendeu a lidar com o que ainda não está. Essa é a diferença entre o desespero e a paz. O desesperado quer controlar o vento impossível. O sábio aprende a ajustar as velas conscientemente. E quando você aprende a ajustar as velas, o mar da vida deixa de te assustar. Ele passa a te servir. Organizar-se por dentro é o mesmo que abrir espaço para que o novo aconteça. Não dá para receber o que é leve se você ainda está cheio de peso desnecessário. E o peso não está nas coisas externas, está nos pensamentos internos. A mente desorganizada quer tudo simultaneamente, teme tudo constantemente e entende pouco profundamente. Mas a mente ordenada não quer tudo, quer o que é certo especificamente. Não teme o amanhã incerto, confia no agora presente. E não vive tentando entender tudo racionalmente, apenas vive com sabedoria intuitiva. Marco Aurélio escreveu: a tua mente será serena quando aceitares o que o destino te traz e fizeres o que o destino te pede. Essa é a perfeição da calma estoica. Você não precisa controlar o caminho artificialmente, apenas caminhar com consciência elevada. Não precisa saber o que vem futuramente, apenas estar pronto quando vier naturalmente. E é essa disposição silenciosa que transforma o comum em extraordinário. Se esta mensagem te tocou profundamente, inscreva-se no Caminho Estoico. Aqui, cada palavra é um convite à reflexão profunda, à calma interior e à reconstrução pessoal. Aprenda a viver com leveza, a pensar com clareza e a agir com sabedoria estoica. Porque a paz que você procura não está no mundo externo, está na forma como você o enxerga internamente. E quando a visão muda, tudo começa a vir até você naturalmente.